os filhos e mães presentes. Pai, em nome de Jesus, conduza esse culto, esteja conosco, Pai, que teu Espírito Santo possa nos tocar, que tu possa, Senhor, transformar aqui, pais, filhos, mães, em nome de Jesus. Mova, Senhor, teu Espírito Santo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, graça e paz. Amém. Josué 24:15 disse: porém não agrada a vocês servir ao Senhor. Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que aos seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Os dois louvores que nós vamos começar hoje, eles falam sobre declaração. A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós vamos declarar que a nossa casa é uma casa de bênção, que a nossa família é uma família de bênção, que a nossa casa é lugar de milagre, de oração. E vamos clamar o nome de Jesus, amém? Uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Jesus, quero declarar teu nome. Sou ignorante de coração, pois não existe paz e clareza.
igreja, amém? Amém. Vamos passar a sentar isso. Nós estamos hoje reunidos, filhos, mães, um pouco diferente, né? Nós estamos no mês de maio, mês de mãe, mês de nós fazer lembranças, né? E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre memórias. Nós vamos falar de memórias que nos faz criar laços. Você já viu um laço ser feito? Se ele não houver um bom aperto, ele afrouxa rapidinho, né? Mas se ele houver um cuidado na sua confecção, em apertar bem, é um laço que permanece para sempre. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre laços, memórias que criam laços e que são laços que permanecem. Hoje o culto vai ser assim, um pouco mais rápido, né? Porque nós queremos ter uma comunhão junto com os filhos, queremos tirar fotos, queremos conversar. Então nós iremos fazer um trabalho direcionado dentro já do assunto que nós nos propusemos. Quem é mãe aqui? A gente tem vergonha, levanta a mão. Quem é mãe? E quem é filho? As mães são filhos. Todos nós somos filhos. No domingo, quando eu disse para a igreja assim, que o culto não era só direcionado para as mães, mas que todos poderiam estar, porque todos são filhos. Podemos não ser todos mães, né? Mas todos somos filhos. Então, é para isso, né, que nós nos propusemos a reunirmos nesta noite, a lembrarmos de quem nós somos. E o tema deste culto nesta noite, ele é direcionado, os lacinhos na frente, e ele é direcionado para dizer que nós somos laços, e laços entre mães e filhos. É algo muito maravilhoso. Confesso para vocês que eu fui trabalhando essa ideia durante esses dias todos e falou muito ao meu coração sobre as memórias. Eu fiz uma pesquisa rapidinho, né, sobre aonde as nossas memórias são armazenadas. Eu sempre achei que era no coração, né? A gente fala, as melhores memórias estão no coração. Mas pesquisando, eu descobri que nós somos o primeiro computador criado por Deus. Porque na nossa mente existe um espaço para as memórias. Existe um espaço onde as memórias boas são armazenadas. E aquilo que não tem tanto valor em ficar guardado, a mente vai jogando para uma lixeira, né? Depois são descartadas. Mas as memórias que marcam a vida, ela fica guardada dentro da nossa mente. Por isso que nós dizemos são memórias afetivas. Mas como ficam as memórias doloridas? Se elas foram doloridas é porque elas também te marcaram. E elas ficaram guardadas. E eu achei tão interessante que se chama, esse processamento de armazenar se chama hipocampo. Gente, eu tenho pouca escolaridade, mas deu para mim entender que Deus fez de propósito um lugar em nossa mente onde pudesse ser guardado tudo que é bom. E ali, né, na nossa mente, aonde fica guardado as nossas memórias, e onde algumas são explícitas e fica lá no inconsciente, de repente ela acaba se perdendo, é um armazenamento onde às vezes nós paramos e dizemos, nossa, lembro que tal coisa aconteceu e foi tão bom. A gente lembra da infância, do pé de jabuticaba na casa da avó. A gente lembra do bolinho de chuva e sente até o rosto às vezes, né? O abraço, o carinho, o colo, coisas que ficaram guardadas na nossa memória. E a Bíblia nos fala de pessoas que lembraram desses laços afetivos de uma maneira
para nós e que hoje, junto com vocês, eu quero meditar. Quero meditar com vocês no livro de Provérbios. Amém? No livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 28 e 29. Provérbios 31, versículo 28 e 29 diz assim: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você de todas supera. Esse texto ele foi escrito por Lemuel e ele faz lembrança da mãe. Se você ler o texto de Provérbios 31, ele fala de uma mulher que ama os filhos, que trabalha, que cuida da casa, que cuida dos funcionários. Ele fala de uma mulher perfeita, mas aos olhos dele de filho. Aos olhos de filhos, a mãe sempre tem elogio. Quando alguém fala da mãe para uma outra pessoa, a outra pessoa vai até imagina como é a mãe daquele que está falando, porque ele coloca a vida quando ele está falando da mãe. E Lemuel, ele conta daquela mulher que ela é tão preciosa, ao ponto de se valer mais do que os rubis. Ele fala das qualidades dela, ele fala daquilo que a sua mente, o seu coração, criou um laço de uma mulher para os olhos dele perfeita. Ele fala da mãe. E quando nós falamos para nós, ela pode ter defeito, mas se alguém for defeito nela, né? Da mesma forma, quando alguém fala de nós para nossas mães, descobre uma leoa escondida que defende com garras. Vocês não são assim? Não fala assim do meu filhinho. Não, do meu filho não. Eu posso falar, você não. Né? E quando eu li esse texto é lindo. E ele fala que Lemuel via essa mulher desta forma, uma mãe perfeita. A versão que eu anotei da mensagem diz assim: levanta-se e seus filhos a chama de bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu é maior do que todas, você sobressai. Hoje celebramos algo profundo, o laço sagrado entre mães e filhos. Por isso o tema do nosso culto hoje é mães e filhos. Não apenas os biológicos, mas aqueles que são espirituais, emocionais e eternos. Eu tenho as minhas filhas biológicas, tenho duas, sou mãe da Letícia e sou mãe da Leidiane. Mas eu tenho meus filhos de fé, que são os meus filhos que eu oro, os meus filhos espirituais, aquele que eu apresento a Deus. E temos aqueles filhos que são eternos. Eles podem não estar mais com a gente, mas eles continuam sendo os nossos filhos. O amor de uma mãe reflete o cuidado de Deus. E é uma das maiores bênçãos que nós podemos oferecer e receber. A palavra do Senhor diz que pode até mesmo uma mãe esquecer dos seus filhos, mas o Senhor não esquece. O que ele comparou? Impossível uma mãe esquecer seus filhos. Por mais que, de repente, uma mãe até deu um filho para uma adoção, mas ela não esquece daquele filho que está em outro lar. Sempre em algum assunto da família, alguém cutuca e ela fala: mas está bem onde está. Então ela lembrou. A Bíblia fala que o amor de Deus é incondicional e o amor de mãe também é. A origem do amor materno reflete o amor de Deus. Ele é um reflexo do amor de Deus. No livro de Isaías 49, exatamente o versículo que eu acabei de ler com vocês. E esse versículo revela duas verdades. O amor de mãe é o mais próximo do amor incondicional de
falhas humanas acontecem, Deus permanece fiel. O papel espiritual da mãe. Em 2 Timóteo diz que, trazendo à memória a fé não fingida e que habita em ti, a qual habitou primeiro em duas pessoas, sua avó e sua mãe. Então as mães têm um papel de transmitir para os filhos o amor a Deus e a fé. Às vezes os nossos filhos estão com problemas e a gente chega para eles e diz, não, vai acontecer. Não, a gente chega e fala aqui, não, Deus proverá, Deus está no controle, Deus te guarda, vai nessa fé. Nossos filhos saem para trabalhar ou para ir para a escola, Deus te guarde, Deus te acompanhe, não é assim? Eu acho que é com todas as mães. Quando você vai orar à noite, antes de dormir, às vezes a gente esquece de nós mesmos, mas a gente não esquece do filho. A gente faz projeto para os filhos, a gente sonha para os filhos, e põe Deus no meio, né, da conversa. Deus abre caminhos, Deus abre portas, Deus dá um futuro brilhante. A gente vê uma expectativa que cresce dentro de nós para os nossos filhos. Então, a Bíblia fala que havia uma mãe cujo nome era Lloyd, uma avó cujo nome era Lloyd, uma mãe cujo nome era Eunice, e essas mulheres ensinaram tanto o seu filho Timóteo ao ponto de Paulo fazer lembrança. Já viu seu filho na escola e alguém olha para ele e diz assim, Guilherme, a tua fé, a fé que a tua mãe, a Paloma ensinou, segue ela. Faz lembrança da fé em que a mãe ensinou o filho a ter. Porque eles veem nele o reflexo de quem criou, de quem ensinou. Aqui vemos 3 gerações sendo tocadas por uma herança espiritual. As mães têm o poder de plantar sementes eternas na vida dos filhos. Cada coração, cada ensinamento, cada exemplo de fé ecoa uma geração futura. Você já parou para pensar nisso? O seu filho no futuro, refletindo aquilo que você ensinou, as primeiras palavras, foi você, mãe, que ensinou. Enquanto o pai estava no trabalho, você estava lá, mamãe, mamãe, papai. Sempre assim. Na minha casa, papai foi o primeiro nome da vida. Então, aí você pega, o pai está trabalhando, tem as primeiras aulas de matemática, e você tem que estudar de novo. Você tem que pegar a tabuada, você tem que ir fazer pesquisa. As minhas eu levava no Lago Azul para fazer pesquisa lá no Centro Cultural, e ficavam lá sentando, procurando os livros. Hoje a criançada diz, os computadores, né? Tudo no celular. Mas eu sou dessa época e ia. Às vezes não tinha como a gente ia a pé, atravessava a cidade, né? Mas a mãe planta as primeiras sementes. E quando a gente vê os frutos, gente, é tão lindo. Você olha e fala assim, eu cuidei, né? A sementinha estava lá, brotou, desabrochou, e eu reguei, eu cuidei. Então, essa parte de Timóteo nos leva a pensar que nós mães temos o poder de plantar sementes boas e que produzem na vida dos nossos filhos. E esses nossos filhos irão ecoar na geração futura. Eu posso não estar aqui para ver os meus filhos serem prósperos ou ter condições, mas eles lembrarão de que alguém plantou e foi fiel a cuidar. Os filhos são heranças do Senhor. Filhos não é pragas, filhos não é estorvo, filho não é atrapalho, filhos são heranças. A Bíblia fala que filhos são heranças do Senhor. No Salmo 127 diz, eis que os filhos são heranças do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Filhos não são posses, eles não são nossos. Eles são heranças, mas não são posses. Você já parou para pensar que
você cria um filho e ele não é seu. Chega uma hora que ele voa, sai dormindo, deixa o ninho vazio e você sofre. Ah, mas ele é meu, ele é filho de nome, de certidão de nascimento, de vir passear na sua casa. Mas ele não está mais sobre os seus domínios. Filhos não são posses, eles são presentes. E sabe o que significa presente? É que eles vão, mas eles voltam. Eles vêm comer a macarronada que gosta. Eles vêm liga pra gente assim, mas aquele bolo, você tá com regime daquele. Ele pede aquele bolo cheio de doce de leite, tanta coisa. Mas filhos são presentes, então você acaba fazendo, né? Os filhos são presentes. Eles devem ser cuidados, guiados, instruídos no caminho do Senhor. E a mãe tem um papel essencial nessa jornada, com sabedoria, paciência e amor. Quantas vezes a gente tem que sentar com o filho para aconselhar, para mostrar o caminho, dizer que está certo, está errado? Quantas vezes nós temos que cuidar até mesmo do caminhar deles, mesmo eles sendo adultos? As minhas ainda dão conselhos, as minhas ainda aceitam e ainda levam broncas. Eu, segundo meu avô, filho é filho para sempre. Se precisar, a gente faz mesmo, né? A mãe tem esse papel essencial nessa jornada. Mãe e filho têm laços que curam e que sustentam. Alguma vez você já curou seu filho de uma desilusão amorosa, de um tombo de bicicleta que machucou, de um desemprego, ele não estava preparado? Você já curou? Você já deu colo para o seu filho, mesmo ele sendo adulto? Você já sentou do lado dele e deixou ele chorar todas as pitangas que ele tinha que chorar? Depois ele levantou e falou assim: vai lá, toma um banho, põe uma roupa e vai dormir. Ele entendeu que você ama. Ou então você fala para ele assim: pronto, terminou? Posso falar? Não, mãe, fica quieto. Então vai lá, vamos tomar um cafezinho junto? Mães curam, tem laços que curam e que sustentam, que mantêm filhos em pé. Filhos em pé é porque tem mães que estão nos joelhos, é mães que oram, é mães que lembram deles. Laços que curam e sustentam. A história de Maria. Vou falar do personagem que nós mais amamos. A história de Maria e Jesus é um retrato profundo dessa ligação. Maria esteve com Jesus desde o nascimento até a cruz. Mesmo em meio à dor, ela permaneceu firme. Ela estava lá. O laço dela não tinha se desfeito. Ela era mãe dele. Ela tinha que estar com ele, caminhando com ele. Em João 19, 26, 27, Jesus está ali e ele olha para Maria e vendo ali a sua mãe e vendo o discípulo a quem ele amava, que estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois ele ter dito isso ao discípulo: e eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo o recebeu em sua casa. Ambos tinham um laço. Maria não podia tirar ele da cruz, mas ele podia encaminhar Maria a ser curada daquela dor que estava separando os dois. E ele vira para João e diz para João: eis aí a tua mãe. E vira para Maria e diz: eis aí o teu filho. E eles vão para casa junto. E João tenta curar as dores de Maria. E Jesus fica sabendo que ela tinha laços que podiam ser curados e restaurados. Jesus, mesmo sofrendo, ele se preocupou com sua mãe. Ele podia ter dito para ela: tem algo com você, mulher? Vai embora. Minha missão já cumpriu, eu tinha que morrer, eu estou morrendo. Mas não. Ele olhou com um olhar de amor, de filho, para a mãe que viu o seu sofrimento. Jesus, mesmo sofrendo, se preocupou com ela. E isso mostra a importância que devemos dar a laços.
Será que algum dos nossos filhos sofreram da noite de nós? Será que algum dos nossos filhos? Lembro-me quando meu pai estava quase no finalzinho da vida, não sei do minha mãe, né? Minha mãe foi logo de repente. Eu sofri por ele, porque meu pai não sabia quem nós éramos. Mas nós sabíamos quem ele era e nós sofríamos. Como deve ser triste não ter memória daqueles que te chamou de pai ou de mãe, mas nós estávamos lá. E quando o Senhor recolheu meu pai, a última palavra dele para mim e para minha irmã foi: filhas. Então nós sabíamos que lá dado, os nossos laços eram apertados. Naquela semana meu pai lembrou de todos os filhos, nome por nome, porque os nossos laços têm sido bem apertados. E é isso que a palavra diz. Como Jesus olhou para aquela mãe que cuidou dele desde o nascimento, numa insegurança que aquela mulher sofreu para cuidar daquele menino que era perseguido. Ela foi mãe presente em todos os momentos, até no segundo. Ela estava presente. Devemos aplicar a prática de fortalecer os laços. Como se fortalece laços? Criando vínculos. Como se fortalece? Nós devemos continuar sendo mães, amigas, intercessoras, exemplos de fé e colunas de amor. Nossos filhos têm que olhar para nós e ser como Lemuel, ver em nós uma joia preciosa, com falhas sim, mas preciosa para eles. Lembrar do silêncio da casa, mas o sussurro da voz da mãe que está conversando com eles. Quando todos estão se apagando e se recolhendo, ela está lá, conversando e pondo os seus filhos nas mãos do Pai. Algum tempo atrás eu li algo que a mãe, está toda a família na sala, a mãe disse para todos: boa noite, estou indo dormir. Ela passa pela cozinha, guarda as louças, lava o que está na pia, pega as toalhas molhadas do banheiro, vai, coloca na lavanderia, tira as roupas sujas, separa, deixa separado, passa pelo quarto do primeiro filho, arruma a cama, passa no quarto do segundo filho, arruma a cama, chega no quarto dela, arruma a cama de novo, volta para a cozinha, já arruma a mesa para o café da manhã, porque todos têm horário. Quando ela tranca a porta, os filhos já estão dormindo e o esposo já está deitado. E ela já havia dito boa noite. Mãe, é isso. É a primeira a levantar, a última a deitar, porque ela se preocupa com os afazeres da casa do filho. Ela se preocupa no que o filho vai vestir amanhã. Ela se preocupa no que ele vai comer no café da manhã. Ela se preocupa. Mas mães, continue sendo amigas, intercessoras, exemplos de fé e colunas de amor. Filhos, honre e respeite, valorize não só suas mães, mas seus pais, enquanto há tempo. Às vezes, quando falece pai e mãe, diz assim: se eu tivesse tempo, eu tinha mais domingos na casa com minha macarronada. Se eu tivesse tempo. Eu queria tanto que o tempo voltasse. Agora é o tempo voltou. Agora é o tempo já. Esse é o momento. A Bíblia diz que ontem já foi. Amanhã não existe certeza nenhuma, é incerto. Mas o hoje, ele sim, é presente. Viva ele. Cuida desse presente chamado tempo e dia, zelando e criando memórias com aqueles que você ama. Família, eu sei que tem famílias aqui hoje. Orem juntos, compartilhe a palavra, crie memórias físicas e espirituais. Saiam mais. Mas eu não tenho dinheiro. Vai
3, 4 jogos juntos, o jogo não acaba nunca. Senta com seus filhos, joga Uno, porque eu não sei jogar. Eles ensinam. Filho ama ensinar a mãe. E acha que a gente é burrinha. Brinca de stop, né? Brinca de stop, eu amo brinca de stop com ele, mas ela acerta todas, ela ganha todas. Brinca, conversa, pega um bom filme, assiste um bom filme, tira para não fazer nada, crie memórias. Família, crie memórias. Para amanhã, quando você, de repente, ficar lá embaixo do pé de jabuticabeira, você olha para cima e diz: como eu fui feliz debaixo desse pé de jabuticabeira. Quantos cafezinhos quentes minha mãe trouxe lá da cozinha, enquanto eu estava aqui olhando a florada, as abelhinhas. Muitas vezes a minha mãe me chamou lá no fundo e disse: vem cá que eu quero te contar uma coisa. A família toda reunida e você corre para ela dizer às vezes assim: ó, eu fiz tudo para você. Conta para alguém. As memórias ficam. Sinto falta dos meus pais, mas eles viveram o tempo adequado em que Deus havia permitido que eles viveram. Mas o que eu mais amo são as memórias. Como eu tenho memórias boas, as ruins ficaram lá no cheira, sabe, dos pensamentos. E a gente lembra das coisas boas, do vestido que a gente odiava, cor-de-rosa, mas ela comprava. E hoje a gente fala assim: eu não odiava, não, eu amava. Eu falava assim: eu detestava cor-de-rosa. Todo Natal me dava vestido cor-de-rosa. Né? Aí hoje você fala assim: nossa, mas ficava tão bonito. Aquele vestido cor-de-rosa estava lindo em mim. Aquele laço, aquela trança. Crie memórias. Reúna com a família. Vá para algum lugar. Vai andar. Não tem o que fazer, não tem dinheiro. Vai andar. Anda 2, 3 quarteirão. Para depois de alguma coisa. Admira um pé de pé, um pé de flor. Para ver alguma coisa, uma casa bonita que está sendo reformada. Mas crie memórias. Vivam. Crie um tempo a qual vocês depois possam parar e dizer: valeu a pena. Laços do céu reconhece que hoje, mães e filhos, como nós, possamos não ter vergonha de se abraçar, não apenas com laços de sangue, mas com laços de fé, perdão e amor eterno, e que o Espírito Santo nos renove. Pais, filhos, mães e filhos têm que ter abraços de perdão, porque a gente também magoa os filhos, e os filhos também nos magoam. E a gente precisa, às vezes, nos abraçar e falar: perdão, eu te magoei. A gente tem que reconhecer esse negócio que eu sou filho, eu sou mãe, eu sou pai, eu faço o que eu... Não, a gente tem que reconhecer que a gente erra. E que o Espírito possa nos renovar ao ponto de que a nossa família seja fortalecida. Onde moram as suas memórias? Pergunto para você agora: onde moram as minhas memórias? As memórias moram num coração que foi envolvido com nós. É aí que moram as suas memórias. Mas para o coração ser envolvido com um laço, precisa criar esta harmonia de conjunto de tudo aquilo que nós falamos hoje, de cura, de compartilhar, de estar próximo. A nossa memória deve estar envolvida. No livro de Provérbios 31 diz que a mulher, a mãe, está vestida de força e dignidade, sorri sem medo para o futuro. Sabe por que às vezes nós mães sorrimos sem medo para o futuro? Porque nós criamos os nossos filhos com a mesma dignidade que nós desejamos ter. Então nós olhamos para os nossos filhos e vemos nele o futuro sem medo.
participante da criação dele. E aí você pode dizer, não, eu confio que o futuro dele vai ser brilhante, porque ele é meu filho. Há uma coisa que a gente nunca esquece: o cheiro, a oração sussurrada enquanto a casa dormia, o conselho dado com lágrimas nos olhos e fé no coração. Porque quando uma mãe ama em Cristo, ela ama a alma dos filhos como o céu. É uma conclusão que eu estou dando. Os anos passam, as vozes mudam. Hoje minha voz já não é tão altiva como era quando as minhas filhas eram pequenas. Eu colocava autoridade na minha voz. Hoje a minha voz é mais de amiga. Hoje a gente conversa mais blando, mais blando, uma conversa mais de amiga. A gente dá risada alta, porque hoje as vozes mudam, até mesmo o seu som. A vida corre, mas a memória que uma mãe deixa não se apaga. Estão guardadas nos detalhes, num caderno de receitas, na Bíblia com as páginas amareladas. Existem laços que nem a distância, nem o tempo e nem mesmo a morte desfaz. São laços eternos, tecidos pela mão de quem ora. São memórias que não morrem, porque foi escrita com o amor de Deus. Você já parou para pensar que aquilo que você está semeando no coração e na mente do seu filho são coisas que foram escritas com amor por Deus e que você conseguiu levar para ele? Nossos filhos são como uma tela de tecelagem. Sabe quando a gente pega uma tela de tapeçaria e começamos a bordar? Quem borda aqui sabe disso. Nós bordamos e vemos o resultado do desenho perfeito. Tira a tapeçaria. Tem tantos nós, tem tantos desacertos, tem tantos erros, tem tanto lugar que a gente tem que camuflar, mas a tela está perfeita. E às vezes a gente precisa, para fazer uma linda almofada, pôr um fogo, para quando for lavar, aquele avesso não venha a ser visto. Assim somos nós, mães, tapeceiras na mão de um grande tapeceiro. Cristo é um grande tapeceiro, que todos os dias nos molda com um pontinho diferente. E todos os dias a gente tem prazer de moldar os nossos filhos com um pontinho para a tapeçaria que se chama vida. Quando você olhar para o teu filho, ou o filho quando você olhar para a sua mãe, se a tua tapeçaria mãe está com algumas falhas, ela preenche. Compra uma boa lã, né, de tapeçaria e preenche aonde você deixou algumas lacunas e falhas, para que você, como herança, olhe para a tapeçaria e diga: minha mãe era perfeita. Tinha erros, como todo ser humano tem, mas minha mãe foi perfeita. E é isso que eu quero passar para nós nesta noite. Que nós somos aqueles que criam memórias. Nós somos aqueles que somos um tecido na mão daquele que nos criou. E eu e você podemos bordar o amor no coração da mãe e no coração dos filhos. Para finalizar, eu gostaria que cada mãe hoje fosse honrada, com cada lembrança celebrada e como um presente vindo direto do Pai, do seu coração. Tem um texto muito lindo no Salmo 144, versículo 12, que diz assim: que os nossos filhos, eu vou encerrar com esse versículo, que os nossos filhos, sejam na mocidade ou na juventude,
como plantas viçosas, e as nossas filhas como pedras angular, lavadas como coluna de um palácio. Você já leu isso na Bíblia? É a oração de ação de graças de Davi. Davi agradece por tantas coisas, mas quando ele chega no filho e na filha, ele diz que os nossos filhos da mocidade, os filhos que eu tive quando eu era jovem, eles sejam como uma planta. Olha para o meu filho, menino, homem aí, e olha nele e vê ele uma árvore que irá dar frutos, e frutos que irá alegrar a sua terra, a quem você semeou aquela semente e cultivou. Ele irá dar frutos. Não quer dizer que ele irá te dar netos. É lindo ter netos, eu amo, tenho 5. Eu tenho 2 bisnetas, amo. Não quer dizer que frutos sejam filhos, mas ele vai te dar um crescimento ao qual você irá sentir prazer, alegria, honrada. Ele te deu frutos. E as tuas filhas, as tuas filhas, elas serão como pedras preciosas. Quantos pais de jovens dizem, não mexe com minha filha, ela é uma joia? Porque é mesmo. É bíblico. Elas são como pedras lavadas, como colunas de um palácio. Assim são os nossos filhos. As memórias. Eu gostaria que fosse armazenada num lugar chamado coração. Mesmo que a mente. Eu creio que quando Jó escreveu, eu quero trazer a memória o que me dá esperança. Ele queria dizer, eu quero trazer a memória tudo aquilo que me faz feliz, tudo aquilo que eu olho para o futuro dos meus filhos e vejo eles prósperos e abençoados, curados de suas feridas. Quantas mães eu preferia que doesse em mim e não nos meus filhos? Quantas vezes tem filhos enfermos, eu gostaria eu de estar enfermo e não os meus filhos? Porque o amor é de um laço que cura e transforma. Então, esta noite, eu gostaria que vocês, filhos, fizessem uma honra para suas mães. Quem ganhou um lacinho aqui quando chegou? Muito bem. Você ganhou um lacinho. Sabe por quê? Porque toda mãe é como um novelo de fita. Dá para se cortar, ter um só. Como dá para fazer vários laços. Tem mães aqui que tem um lacinho só. Tem mãe que tem 2, eu tenho 2. Tem mães que tem 5 e tem mães que tem mais. Então sabe o que você vai fazer agora? Você vai amarrar no pulso da sua mãe esse laço. E esse laço é como honra. E você vai dizer para ela, nós somos laços. Nós somos laços. Quem é filho aqui que não tem? Ah lá, olha que bênção. Nós. E diz para ela, nós somos laços. Você amarrou da mamãe, Elisa? Olha, Vanessa não ganhou lacinho. Quantas vezes nas ruas às vezes a gente está numa roda de amigos e as pessoas perguntam assim, quantos filhos você tem? Eu gostaria de repetir. Às vezes nós estamos conversando com os amigos e as pessoas perguntam quantos filhos você tem? E a gente diz, eu tenho, para pensar um pouco. Na mensagem de hoje eu falei que filhos são os céus. Quantos filhos você tem? Você vai falar. Isso é sua filha. Pode começar.
arriscar as suas vidas. Eles são seus filhos. Quem já perdeu um filho aqui? Que ele não está mais entre nós. Sabe por que eu quis trazer as fitas? Pode olhar, né? Porque mesmo que os nossos filhos tenham sido recolhidos por uma mãe, ele sempre será filho. Vertu, quantos filhos você tem? Vem buscar, Vertu. Não tenha vergonha. Eu estou perguntando para elas porque eu sei. Mas se você perdeu filhos, vem buscar. Eu quero que você saia daqui honrada. Sabe por quê? Você teve esse dom de gerar. E além de você ter o dom de gerar, você teve o dom de entender o que Deus quis fazer com você. E aceitou. É difícil. Por isso que eu perguntei. E dentro da palavra eu trouxe sobre mães que perdem filhos. E que os filhos hoje dormem no plano espiritual eterno. Mas jamais deixarão. Quantas vezes a gente está em viagem e a Rosina lembra de coisas que a filha dela fazia? E conta com alegria, a gente dá risada. Quantas vezes a irmã Sebastiana conta de fatos de filhos que já fizeram? E a gente dá risada, e a gente conversa, e a gente traz lembrança. E depois a gente chora. Olha que linda! Gente, ela ganhou todas, né? Filhos são presentes, mas não são nossos. É isso que eu gostaria que você levasse. Eles são presentes, mas eles não são nossos. Mas nos cabe a nós educar e fazer deles pessoas de Deus. Todos ganharam, né, fitinhas? Então coloque-se de pé. Eu gostaria de orar. Quem tem filhos, dá a mão para os filhos. Não tem importância se a mãe está atrás, faz uma rodinha, a avó, a tia, né? Faz uma rodinha. Mas, filhos, criem laços. Criem laços. Antes de orar, eu esqueci. Eu quero pôr um vídeo. O Rafael vai pôr um vídeo para mim. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra dessa música. Eu amo essa música. E depois dessa música, nós vamos fazer uma oração. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que
os dias. Não só me carregando no colo quando eu era pequeno, mas durante todo o meu trajeto. Esteve ao meu lado, me guardou, ensinou o caminho certo, me livrou muitas vezes de pisar onde não devia, me livrou das quedas. Eu somente olhar onde eu estava doendo, cuidou das minhas feridas, das minhas mágoas, do meu coração partido, me levantou, me ensinou. Eu quero honrar, Senhor, essa pessoa que nasceu no teu coração. E o Senhor fez ela tão especial que ela pode gerar vida. E a minha vida, isso que é o mais importante. Eu quero honrar, Senhor, através da oração e dizer obrigada, Senhor. Obrigada. Porque são laços eternos que eu quero levar para sempre. O cheiro, o aconchego, o portão aberto com um sorriso nos lábios. A palavra eu te amo. O Deus te abençoe. Uma boa viagem. Se cuida. Eu quero levar, Senhor, comigo os momentos em que as mãos foram colocadas sobre a minha cabeça e diga: Deus te abençoe. Eu quero guardar, Senhor, no meu coração todas as palavras de bênção que para mim foram proferidas. Pai, e aos nossos filhos, seja sobre eles a tua graça, a tua proteção, a tua bênção. Que nós possamos lembrar, Senhor, dos primeiros passos que eles deram, das primeiras palavras. Que possamos lembrar, Senhor, do primeiro cartão da pré-escola, que eles nem escrever sabiam, mas tinha a mãozinha carimbada ou um pezinho. Pai, as lembranças do eu te amo, do abraço. Que bom que você chegou quando foi um dia cansativo de trabalho. Deus, do banho, da toalha esquecida, da roupa, Senhor, que eles não levaram. Que nós possamos lembrar dos nossos filhos com carinho. Nos momentos, Senhor, em que eles nos pediram um bolo quando era fora de hora. Ó Deus querido, de um passeio quando nós não tínhamos condições, mas nós provemos uma condição e fizemos. Da bicicleta que não deu para ver naquele aniversário, mas veio no Natal. Que possamos lembrar do rostinho de cada um deles, da felicidade de sentar à mesa e cantar parabéns. Quando mal sabíamos o quanto foi difícil. Deus, mas que os nossos filhos sejam sementes, que o futuro deles irá, Senhor, impactar gerações. Nós queremos, Senhor, que os nossos filhos serão bem-sucedidos, que os nossos filhos serão abençoados, que os nossos filhos terão futuros brilhantes, de portas abertas, de concursos vencidos, de chefes, de, Senhor querido, doutores, daqueles que receberam a sabedoria que nós não sabemos de onde vinha, porque nós não tínhamos como transmitir, mas o Senhor capacitou. Por isso que nesta noite nós queremos fazer, Senhor, esse momento de mães e filhos, porque nós temos um laço e esse laço é fechado por ti, Deus. É o Senhor em que fecha o nó deste laço das nossas memórias, que serão com certeza aquelas que nos dará esperança. Aleluia. Que noite gostosa. Que bom dizer, filhas, eu te amo. Que bom dizer para as mães que aqui estão. Mães, eu amo vocês. Sebastiana, a minha mãe, que ela se ofereceu para ser minha mãe. Como é bom dizer um ao outro. E nós somos laços de cura. Irmãos, nós estamos numa lembrancinha bem pequena, mas não é justo a lembrança se dar para a mesma pessoa. Irmã Sebastiana, nós
Pode falar a idade, irmã Sebastiana? A irmã Sebastiana está com 25 anos. A irmã Sebastiana está com 86 anos. Tem uma história de vida precoce. A irmã mais nova. E a irmã Sebastiana tem 5 filhos, viu? Então ela vai ter ganhado as 3, então nós mudamos. Então agora eu vou entrar para a mais velha e para a mais nova. A mais nova é a mãe do Guilherme. 32 anos. Pai, muito obrigada. Obrigada por aquele momento, por esse momento em que estamos. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que fizeste em nossos corações. Vamos sair daqui, Senhor, amando mais os nossos filhos, os filhos amando mais as suas mães e seus pais. Honrando, Senhor. E sabendo que para ser mãe é um projeto de Deus, e para ser pai, e para ser filhos também é projeto de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos os valentes e os nossos filhos são as flechas. Te damos graças, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela mesa posta.